Oi! Hoje é a resenha do conto Transformações, de Caio Fernando Abreu, do seu livro Morangos Mofados, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Feito febre, baixava às vezes nele aquela sensação de que nada daria jamais certo, que todos os esforços seriam para sempre inúteis e coisa nenhuma de alguma forma se modificaria. Mas que sensação! Densa certeza viscosa, impedindo qualquer movimento em direção à luz. E, além da certeza, a premonição de um futuro onde não haveria o menor esboço de uma espécie qualquer. Não sabia ser de esperança, fé, alegria, mas certamente qualquer coisa assim. Assim começa Transformações, de Caio Fernando Abreu, que conta a história deste homem aqui, que pelo jeito, não tem lá muita esperança de nada. E fazendo um apanhado do que ele sente pelo corpo, pelas sensações, ele faz uma grande definição de tudo aquilo. Ele chama de a grande falta. E depois que ele chega a essa conclusão, o que acontece é... Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Fácil, né? Assim que a gente começa a leitura e já dá de cara com esse trecho que eu li para vocês, com todas essas sensações, esses vazios, já dá para perceber que esse conto aqui se trata sim de um fluxo de consciência. Só que ele está contado em terceira pessoa. Então, podemos dizer que não é exatamente o fluxo de consciência mais tradicional, aquele em primeira pessoa, onde exatamente estamos na cabeça do protagonista. Aqui, ele é narrado por um narrador em terceira pessoa, então podemos dizer também que é uma espécie de tradução deste observador em cima do que acontece ali na cabecinha do protagonista. O protagonista, claro, meio desesperado, sem rumos, e na definição dele mesmo, sentindo a grande falta. Bom, e é exatamente isso que trabalha esse texto, tentando buscar algumas definições para isso aqui, que ele definiu como a grande falta. Várias vezes se repete essa expressão e se busca alguma definição, sem lá muitas certezas, porque é sempre assim, né? Em textos onde se trabalha o tal fluxo de consciência, na verdade, certezas é o que menos importa. E dito isso, já vale dizer uma coisa interessante aqui sobre esses últimos contos de Morangos Mofados. Todos os três últimos são nessa pegada do fluxo de consciência, onde estamos invadindo a mente do protagonista e estamos sempre com aquela sensação que não estamos entendendo o que está acontecendo aqui nessa história. Se é que dá para dizer que há uma história de fato. Neste aqui também parece um pouquinho que há uma sensação, claro, da procura desse protagonista por algum complemento. Eu não vou dar spoiler do que exatamente acontece ali no desfecho da história, mas é por aí. Ele procura alguém que o complete. Sempre vale lembrar, as histórias do Caio Fernando Abreu sempre tratam disso, de pessoas que não conseguem se comunicar com outras e, portanto, ficam bem isoladas do mundo, às vezes de si própria. É o caso aqui também neste conto. É uma das sensações desse protagonista. E então, lá no finalzinho da história, talvez ele encontre algum complemento, que eu não vou dizer qual que é. Mas também você pode supor, né? Não é tão difícil assim. É meio até que óbvio o que é que ele encontra, né? Sim, claro. Mais uma vez eu posso dizer que esse tipo de construção de narrativa tanto encontra pessoas que gostam muito como outras que não gostam nada. Eu fico pelo meio do caminho. Quando o desenvolvimento desse fluxo de pensamento é consistente, não tem muita enrolação, eu começo a gostar. Quando fica assim, percebendo que muitas coisas retornam, coisas que já foram ditas voltam em outras palavras, eu já começo a não gostar muito. Aqui, nesse texto, não dá tempo de ele ficar se repetindo, embora tenha um pouquinho sim de repetição. Mas, de qualquer forma, eu não achei esse texto aqui muito lento, pesado. Na verdade, ele fica quase do mesmo jeito que os dois anteriores. Eu fico realmente nesse misto de não saber se eu estou gostando ou não estou gostando do texto. Na verdade, são uns detalhes aqui e ali que realmente salvam para mim. Como eu disse, muita gente pode gostar exatamente do jeito que está aqui e achando que
ainda está faltando, podia ter muito mais da mesma coisa. Mas isso é gosto de cada leitor. Mas posso confessar já um pouco também, né? 3 seguidos nessa mesma balada também já cansa um pouco. Isso porque eu comentei lá nos primeiros contos aqui de Morangos Mofados, estamos no 10º, né? Todos os 7 primeiros sempre eram bem diferentes, nunca eram parecidos com o anterior, com certeza. E aqui, agora, já quase na metade do livro, temos uma repetição, 3 vezes, uma trinca. Fluxo de consciência, mesma coisa, personagens que não estão rodeados por uma história de fato. Ah, e para fechar aqui uma última curiosidade. O título aqui deste conto é Transformações, mas há também um subtítulo. Aliás, vários dos contos aqui desse livro têm algum subtítulo. Geralmente eu não comento sobre isso. Dessa vez eu vou comentar porque eu achei estranho. Dessa vez o subtítulo, entre parênteses, é Uma Fábula. Fábula, Abreu? Acho que não se caracteriza esse texto como uma fábula, porque geralmente em fábulas temos animais se comportando como seres humanos. E aqui, este protagonista ele tem muitas sensações, mas com certeza ele não está se sentindo uma espécie de bicho, um animal, não, pelo contrário. O sofrimento dele é porque ele é um ser humano consciente de tudo que ele está sentindo ou faltando a ele. A grande falta, não é mesmo? Enfim, talvez uma mancadinha do Abreu, não sei, porque ele colocou uma fábula ali. De qualquer forma, para Transformações de Caio Fernando Abreu, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na quinta-feira, mais uma resenha de Morangos Mofados de Caio Fernando Abreu. E na sexta-feira, outra resenha de A Cidade Ilhada de Milton Ratum. Claro, tudo isso no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui deste projeto. E até mais!